2 Timóteo 4. Vamos ler de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviando os ouvidos da verdade, voltarão às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Palavra de Deus. Tomem assento, dando glória. Podem tomar assento. Meus irmãos, nós então estamos falando aqui, já é a terceira terça-feira deste seminário, dúvidas e polêmicas. Dúvidas e polêmicas. E a primeira delas que nós estamos falando é sobre o cristão e a política. O cristão e a política. Já falamos algumas coisas a respeito e vamos dar aqui um pequeno reprise de algumas coisas poucas e dar sequência a este assunto. Por que esse assunto é polêmica? Muitas vezes não é tanto dúvida, mas muito mais polêmica. Porque nós temos algumas coisas que querem nos impedir de falar de assuntos como este. Política não se discute, mas política é tão importante ou não? Se nós tivermos uma liderança errada, olha os países que tiveram lideranças erradas. Hoje a fome, Deus abençoe você que está ao lado aí do Gabriel, Deus abençoe, viu? Bem-vindo. Então, olha como está a Venezuela, por causa do quê? Do povo? Não, dos líderes. Olha como está Cuba. Olha como está a situação do povo da Coreia do Norte. Porque lá eles proíbem de mostrar, os repórteres entram lá, mas não podem filmar nada, a não ser o que eles permitem. Tem lugares hoje que tem campos de refugiados, de torturas. Olha a situação de Sri Lanka. Isso é por causa do povo? Não, por causa das lideranças e autoridades da nação. Então, política é algo que nós devemos conversar, discutir de maneira equilibrada, sem paixão, mas olhando para a Bíblia, olhando para aquilo que é justo e honesto, e ajudando, porque uma nação precisa de lideranças honestas que façam o bem, não para eles, mas para as sociedades que compõem aquela nação. Ou não é assim? A ciência de governar os povos, a verdadeira política, é linda, perfeita e maravilhosa. E é séria essa questão. E nós temos que conversar sobre, mas sem paixões, sem sujar o coração para querer ouvir depois. É limpar o coração para ouvir. É limpar o coração para discutir sobre essas questões. Nosso Brasil está indo muito bem diante das nações. Diante de toda a situação mundial, o Brasil nós poderíamos falar que o Brasil está entre as maiores nações de prosperidade hoje. Enquanto a inflação está aumentando na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem que sempre olhar para esses dois rumos, aqui no Brasil está diminuindo. Está no caso de ter deflação, por causa dessa questão do petróleo e tudo mais, e o cálculo. E nós estamos tendo, irmãos, aqui no Brasil, mais possibilidade de crescimento do que as nações em muitos lugares, as várias nações. E os investidores estão olhando para cá.
E uma nação cresce com investimentos que chegam também. Nossa política interna está nos levando a um patamar que os olhos do mundo estão olhando para nós como fornecedores. Olha que coisa boa. Nós, hoje, somos o alimento para a maioria dos pratos no mundo. O nosso governo foi lá na Rússia, não para brigar com o Putin, mas para conversar sobre povos, sobre assistir um ao outro, sobre aquilo que é comércio, porque nós não podemos, em nome de uma política, fazer mal para o nosso povo. Se estão com problema, que se resolvam, mas nós temos que resolver o nosso primeiro. Agora as pessoas pegam tudo isso que eu falei, colocam um punhado de erva daninha no meio e começam a inventar retóricas e narrativas que fazem mal para a nação. Uma coisa que eu quero deixar claro nesse assunto: nós não somos bolsonaristas, nós estamos ao lado dele por causa da política dele, porque a política dele é cristã, porque a política dele não faz mal para os povos, a política dele não está contra a família, a política dele não aprova aborto, a política dele está olhando para os mais necessitados. Então essa política é a política cristã. Por isso que nós estamos desse lado. Por isso que o cristianismo é sempre conservador, porque ele olha para isso. E por que nós não estamos do outro lado? Porque o outro lado aprova o aborto. Dê glória a Deus. Você não teria nascido. Não, mas antes, só a hora que ficou sabendo que estava grávida, já podia tirar, pastor. Pois é, o dia que sua mãe ficou sabendo que estava grávida e tivesse tirado, você não estava aqui. Existe uma vida. É uma vida. E na eternidade, aquela vida existiu antes de vir para o ventre. Eu não esqueço e não vou deixar a Bíblia para pensar sobre o assunto. Deus olhou para Jeremias e disse, Jeremias 1,5, antes de você vir ao ventre da sua mãe, eu te conheci e as nações te dei por profeta. Deus falou o nome de Dario, um rei, 250 anos antes dele existir. No mundo de Deus já existe. Por favor, aborto é crime. Mas aí, por que nós não estamos do lado do outro? Porque eles aprovam o aborto. Por que nós não estamos do lado do outro? Porque existe um comunismo que tira das pessoas o sonho e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui. Entendeu ou não? Então, primeiro, não tem a ver com partido. Não tem a ver com o nome de partidos, não tem a ver com a pessoa. Quando eu digo não somos bolsonaristas, não é que nós odiamos o Bolsonaro ou somos contra ele, não é isso. É para você entender que o nosso lado não tem a ver primeiro com pessoa, tem a ver com aquilo que a Bíblia aprova. Nós não somos desertores da palavra, nós somos biblistas. Nós somos crentes que têm a Bíblia como única regra de fé e prática. É isso primeiro. E nós temos que falar a respeito do assunto, abertamente. Abertamente. Mas se alguém disser para mim, pastor, eu sou crente, mas eu sou comunista. Tudo bem, eu vou te respeitar como pessoa. Mas, biblicamente, você não é meu irmão. Por quê? Porque comunismo e anticristo é a mesma coisa. É anti a doutrina de Cristo. Mas aí o senhor vai me perseguir? Não, vou te abraçar, vou te beijar na testa. Se você for homem, se você for mulher, eu vou só pegar na sua mão. Mas nós não somos irmãos. Porque os irmãos em Cristo vivem a doutrina de Cristo. E eu volto a dizer após essa palavra um pouco mais forte. Não tem nada a ver com partidos. E nem com nome de pessoa A e de pessoa B. Tem a ver com a palavra. Eu já escolhi o meu lado. Meu lado é o de Jesus.
Pronto. Entende isso? E nós falamos sobre o que é o comunismo. Eu vou repetir algumas coisas ou acrescentar algumas. Comunismo é um ramo do socialismo, é um sistema social experimental baseado em um conjunto de ideias que, à primeira vista, parece concordar com os princípios bíblicos. Por isso que nós temos pessoas que se dizem cristãs e falam que estão ao lado e usam a palavra. É aquela pessoa lá, né, teve um aí que usou, disse que na minha Bíblia está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão. Falei, mas falou foi de Jesus. Agora ela estava incentivando derramar sangue. Uma cristã não é cristã. Entendeu? E não vamos misturar sem paixão. Nós estamos falando cristianismo, fé autêntica, viver para a glória de Deus. Amém? Então, em uma análise mais profunda, no entanto, pouca evidência pode ser encontrada de que a Bíblia realmente apoia ou endosse o comunismo. Há uma diferença entre o comunismo na teoria e na prática, e os versículos bíblicos que parecem consentir os ideais comunistas, eles, na verdade, eles contrariam os ideais comunistas. E aí, os comunistas usam muito para falar sobre essa questão em Atos 2, porque nos versículos 44 e 45 da sua Bíblia, do capítulo 2, está escrito assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em... Olha a ideia deles. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles pegam isso aqui porque o comunismo tem esse ideal de socialismo. Então, está vendo? Tinha nada que faltava e todo mundo vendia o que tinha. Não, peraí, todo mundo vendia? Não. Que bom que nós tivemos uma lição, né, que falou sobre isso, e eu falei sobre isso com cuidado, não é? Na lição passada, sobre Barnabé. Não, o que acontecia com esse povo aqui? Eles reuniam de casa em casa, sim ou não? Casa de quem? Dos que não venderam. Todo mundo não vendia o que tinha, não. É quem sentia no coração, se enchia de generosidade, e ia lá e vendia, e doava aos pés dos apóstolos para cuidar dos outros. Só que estes outros depois empobreceram. E esse é o problema do comunismo. Eles têm, irmãos, como que eu vou resumir comunismo aqui? De uma maneira bem simples. Para eles só existe duas classes: burguesia e o povão. Proletariado. É o povão. E o problema deles, o diabo na terra para eles é a tal da burguesia. Então eles trabalham mais ou menos querendo fortalecer o Estado, trazer tudo para o Estado, tirar a riqueza dos outros e fortalecer o Estado, para que o Estado seja forte, para poder trazer manutenção para os pobres. Só que toda essa coisa que parece bonita, no final gera pobreza e morte. Por quê? Porque matam uma coisa essencial do ser humano: sonho. Ser humano, se não sonha, ele morre. Sabe por que Elias pediu morte debaixo do pé de zimbro? Porque ele tinha parado de sonhar. É perigoso quando alguém não tem o que sonhar. Por isso que o derramamento do Espírito, no final diz: e os velhos sonharão sonhos. Os velhos, eles terão ânimo, Rosa, para você, é muito bom você trabalhar isso. Eles terão ânimo para viver e não viverão reclamando, apesar das dificuldades da idade, enquanto eles sonharem. Tem que ter sonhos. O sonho é o combustível que me alimenta, que me levanta, que me faz querer algo mais, que me faz reagir. E quando esse sonho é tirado, eu perco a essência, eu perco o sentido. Por isso que muitas coisas acontecem, e isso é provado cientificamente, porque é provado. Por exemplo, o pessoal que desceu, que nós estudamos uma vez nas aulas de bacharel,
até pedi para os alunos fazerem um trabalho sobre como que os Estados Unidos surgiram, né? Como surgiram os Estados Unidos e tal. A Rosa fez um trabalho bonito na época, entre outros que os irmãos fizeram, e desceu um povo da Inglaterra, né? Porque eles queriam liberdade de culto, e eles foram para chamada no início Nova Inglaterra, né? Para tentar alguma coisa ali, daqui um pouco vai acontecer os Estados Unidos, mas resumindo, à primeira vista, quando eles chegaram ali, eles quiseram adotar essa questão de ninguém é dono de nada, todo mundo é igual. E o que aconteceu? 60% daqueles que desceram, morreram. E depois uma leva de 500, primeiro acho que foi 140 e poucos, aí depois desce uma leva de 500 com o mesmo pensamento. E aí morre mais tantas centenas. Porque eles não trabalham, é tudo comum, trabalhar para quê? Não, se vocês trabalharem, todo mundo vai comer. Todo mundo trabalha, vai comer, aí a pessoa vai desanimando, porque não há sonho. E o diabo sabe disso. Onde o sonho morre, a pessoa vai morrer. Vai passar um tempo, vai entrar em depressão, vai desistir da vida. Por isso, não deixe de sonhar. Não pare de sonhar, não deixe de acreditar. E aí o que acontece? Aí desce mais uma leva e a pessoa fala assim, não, nós vamos mudar, cada um vai ser dono da sua gleba de terra. Aí foi aonde começou a levantar e surgiu os Estados Unidos da América, que é uma potência mundial. Então, o comunismo, ele vem com uma coisa bonita de igualdade. Só que, na verdade, esse mal, ele vem com uma aparência, mas depois o resultado é morte, pobreza e destruição. E os camaradas cabeça rico comendo lagosta. Nós vamos falar mais alguma coisa, mas é só para antecipar aqui essas questões. Na igreja de Atos 2, as pessoas estavam doando uns aos outros por vontade própria, àqueles que tinham uma necessidade, e estavam dando livremente, sem regulação de quanto deviam dar. No comunismo é obrigado a dar tudo, é obrigado. Não tem aquele negócio de espontaneidade, igual eu falei, uns doaram, outros não. Tinha casa para reunir, porque os outros não doaram. Mas isso aqui vai gerar pobreza, depois Jerusalém vai ter que ser socorrida, Paulo vai ter que levantar ofertas, porque há pobreza em Jerusalém. É isso que acontece, desde a Bíblia. Só que eles estão pegando a parte inicial para defender o comunismo. Só que isso não funciona. Lembra que eu falei aqui, se fosse, não sou melhor do que ninguém, esse é um pensamento de economia. Se fosse eu teria pegado todos esses valores e levantado algo que rendesse recursos. A gente não pode comer isso, a gente tem que trabalhar isso. Você entende ou não? O governo, ele vai crescer no dia que, ao invés dele dar o dinheiro para o pobre, ele dá serviço para o pobre. E o pobre vai achar bom, ele vai poder trabalhar e crescer, ele vai ter sonhos. E eu não estou falando pobre aqui em nenhum sentido errado, no sentido puro. O pobre é aquele que não tem recurso financeiro. Então, ao invés de dar uma cesta básica, 2 cestas básicas, de dar um valor por mês, não, ele vai dar um emprego. Ele vai pegar, a minha cabeça, eu sei que tem muita coisa para pensar sobre essas questões, pensar melhor, e nós temos um cara lá que ele é gênio, né? O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, é gênio. Mas eu pensaria o quê? Esse valor por mês, esses bilhões, eu ia lá para o Nordeste e abria cada empresa gigantesca com esses bilhões, e empregava esse povo, e fazia produzir, e gerava mais dinheiro ainda, e pagava salário digno para aquelas pessoas, e dava um plano de carreira, de crescimento. Mas isso é coisa que nós não precisamos falar aqui, né? Estou falando.
Mas, então, irmãos, o sistema comunista obriga a dar tudo que você tem. Acabou, ué. E o tanto que é bonito, e isso estou falando do ponto de vista honesto, o tanto que é bonito uma pessoa que sai lá do zero nada e começa a trabalhar e cresce, daqui um pouco ele se torna uma pessoa próspera, ela se torna uma pessoa próspera, que dá emprego para 30, 40, 50 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Nós devemos valorizar ou cruzar os braços, ou valorizar, levante-se e vá. Nós devemos valorizar as faculdades, as escolas, e que nas escolas não se doutrine, mas que se ensine as verdadeiras disciplinas. Escola, você está tendo aula de quê? Igual a aluna, né? Pagou um curso para estudar, não sei se é uma matéria, uma disciplina lá. E aí na disciplina a pessoa usou não sei quantos minutos falando de governo, ela fala, eu não paguei para receber aula de política, eu estou querendo ter a disciplina que eu paguei. Então, nós temos que trabalhar o melhorar das classes, o melhorar do indivíduo, o crescimento do indivíduo, e não igualar para depois amanhã. Irmão, lá na época da Rússia, da União Soviética, na época de Lenin, misericórdia, lá era assim, levantou uma política parecida como essa, porque sempre eles são marxistas e um punhado de coisa, depois nós falamos aqui. Tinha os campos de refugiado, e lá não era o cara que era bandido, a mulher que era bandida, porque não sei o quê, fazendo mal para a nação, não. Lá eram pessoas honestas que não concordavam com esse governo. E eles eram levados para lá, eu até anotei o nome aqui do campo, os gulags, né? Que era levado para lá, e lá era um lugar de sofrimento e dor. E as pessoas só podiam comer aquilo que produziam. Eles faziam suas necessidades fisiológicas num lugar só, num meio só. Quando ia no trem para lá, eles tinham que fazer dentro do trem lotado de gente no mesmo lugar as suas necessidades. Era uma coisa deplorável. E por que essas pessoas, quem eram essas pessoas? Pessoas às vezes de posse, pessoas às vezes que eram do meio da sociedade, que tinham suas propriedades, foi tomado deles, e eles estavam indo para um campo para trabalhar no meio do gelo, e quem não produzia era deixado de lado até morrer. Não há amor no comunismo, há um plano de governo para a ascensão comunista. E deixa eu te falar uma coisa, dentro desse plano, dentro do plano do inimigo, do anticristo, está comunismo. E sabe o que é pior e ruim? É que muitos nas igrejas foram já doutrinados, cooptados, conquistados para isto, sem ver, sem perceber. Nós fomos educados a ter mais compaixão de um cachorro do que de um ser humano. Você pode ver que na internet, a gente vê o esquerdismo, nós vamos falar um pouquinho de esquerdismo, você vai ver o esquerdismo infiltrado em tudo quanto é lugar, nas igrejas, nas sociedades e tal. Se alguém fizer mal para um cachorro, e isso for para a internet, esse camarada é perigoso ser linchado. Se tiver uma campanha a respeito de um animal na internet, meu Deus do céu, surge gente lá dos Estados Unidos para ajudar. Mas se tiver um ser humano na internet, esse é ladrão, esse aí é esperto. Não desconfia do cachorro, mas desconfia do ser humano, do próximo. Nós fomos educados a amar mais os animais do que as pessoas. E isso é um mal de muitos anos. Romanos, quando Paulo vai descrever a situação do povo da sua época, das pessoas que abandonaram o conhecimento de Deus, eles falam que eles mudaram a glória do Criador e passaram a adorar mais a criatura do que o Criador.
E ali vem muita coisa no pacote, ainda mais para nós hoje. É hora dos que são chamados de honestos reagirem, declarar sua posição. Tem nada contra ninguém, mas eu sou posicionado. Não abro mão da palavra de Deus, não abro mão do cristianismo, porque quem morreu por mim me comprou e eu sou dele. O nome dele é Jesus Cristo. Nada a ver com partidos, tudo a ver com cristianismo. Amém? Então, meus irmãos, quero lembrar o que diz o jornalista Luiz Lacombe. Tem o programa 4x1, tem programa na Rede TV, e eles são equilibrados, né? Eu quero aqui dizer aos irmãos sobre, sobre a Jovem Pan, né? A maioria das programações da Jovem Pan são programações equilibradas. Ali eles colocam o esquerdista, o conservador, todo mundo para dar suas opiniões, não omite as verdades, fala abertamente sobre elas. Então, tem hoje a TV Jovem Pan, né? 576, na NET, na Claro, esse mesmo número em outra, nos outros eu não sei. E eu aconselho você a estar sendo orientado por lá, porque a maioria das mídias são esquerdistas. E as informações que estamos recebendo não são as informações que um repórter, que um jornalista deve fazer, sem tomar lado, mas trazer a notícia com a verdade que ela é. Amém? Eu vi o lançamento da candidatura do Bolsonaro pelo PL, a Michele Bolsonaro, que é uma evangélica, o Bolsonaro é católico, que é uma evangélica, ela falando, irmãos, a gente arrepia, no meio daquela multidão, ela falando, Deus é o Senhor desta nação, nós estamos aqui debaixo de uma promessa, foi Deus que colocou esse homem, porque nós somos a favor da vida, e falando abertamente, eu tenho orado por esta nação, eu tenho levado intercessores para a sala do presidente, quando tudo fecha no Planalto, e a gente eu coloco a mão sobre a cadeira do presidente, e oro, dê força para ele, dê graça para ele, dê coragem para ele. A igreja tem que se levantar, não, irmãos, com nada de carnalidade, mas estamos falando do espiritual. Teve uma irmã que teve uma revelação profunda, que o presidente estava cabisbaixo, um peso muito grande sobre as suas costas, e Deus falou com ela revelando, a minha igreja não tem orado por ele o tanto que deve orar, ele está enfrentando sozinho as batalhas muitas vezes, ele está sozinho muitas vezes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa com os olhos espirituais abertos, isso aqui não é um palco, isso aqui não é um palanque, isso aqui é um altar, estou falando das coisas espirituais. Deixa eu falar uma coisa bem aberta para vocês, aleluia, se aquele homem está lá e ainda permanece lá, é porque Deus está com ele. Não tem como permanecer lá sem Deus, fazendo o que ele faz, levantando contra tudo que é desonesto, cometendo erros, sim, todos cometem infelizmente, mas lutando pela nossa causa, a causa que não é dele. Esse homem na ONU, ele foi lá e falou, por que vocês não falam dos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos? Primeira vez que um presidente defende os cristãos na ONU e fala do assunto de perseguição. Será que a igreja pode se levantar e orar por esse homem? É por isso que nós estamos orando e orando. Pastor, e se acontecer uma coisa do inferno e ele não foi eleito e tal, nós vamos orar pelos governos que assumirem. Nosso papel é orar, mas nós não vamos concordar com o que a Bíblia não concorda. Ou alguém vai? Ou nós vamos usar de politicamente correto? Luiz Lacombe disse, se um cristão diz que é socialista ou comunista, ou ele não conhece o comunismo, ou não conhece o cristianismo. E é fato isso aqui.
Não tem como. Se eu conheço o que é o comunismo, eu sei que é anticristão. Amém? E eu tenho que falar toda hora, não estou falando aqui de partidos, de pessoas, eu estou falando de algo que nós temos que falar, porque a ciência de governar os povos tem um nome de política, e nós temos que orar para que Deus levante pessoas honestas, para estar nas posições certas, fazendo o bem para todas as sociedades. E eu digo algo muito importante, esse governo atual dá liberdade para todos, mas o outro não daria. Nós somos da liberdade, o governo conservadorismo é da liberdade, não é? Para a imprensa, em qualquer natureza, mas o outro já está perseguindo, calando bocas. Então, alguém disse uma palavra suave, foi preso, as redes sociais foram bloqueadas, e aí o outro chamou o presidente de genocida, e não aconteceu nada. Uai, o que é mais terrível? Então nós temos que abrir os olhos, nossa liberdade está em caso de ser tirada. Enquanto temos, façamos a coisa certa. Amém? Olha, tem pessoas, muitas, que se dizem cristãs e comunistas, mas essa combinação não é possível. Comunismo já é uma religião, com várias seitas, que compartilham da mesma tara, o controle social. Cuidado. É uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, como é o caso de Platão, que defendia isso também, o comunismo está associado, sobretudo, à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. É claro que isso aqui já surgiu lá de trás, mas vai tomar uma vida nova a partir de Karl Marx, a partir do iluminismo, etc. Então, o que é essa ideologia de Engels e de Karl Marx? Eu vou falar muito pouco sobre isso, para os irmãos não esquentar a muleira, tá bom? Como que é chamado isso? De marxismo. A doutrina dos dois é chamado de marxismo. E o que vive a doutrina desses dois, marxista. Segundo o professor Carlos Eduardo Bresciani, em seu curso ministrado no Burke Instituto, é interessante que Edmund Burke, ele disse que o que espanta ele não é o grito, não é que é o grito dos maus, mas o silêncio dos inocentes. Nós temos que abrir a nossa visão para falar o que temos que falar. E o que nós temos que falar, pastor? O Evangelho. O Evangelho. Nós não concordamos, irmãos, nós somos cristãos. Nós não concordamos com aquilo que a Bíblia não concorda. Simplesinho assim. O homossexual, se não se converter, vai para o céu? Segundo a Bíblia, não. O cachaceiro, segundo a Bíblia, não. O prostituto, segundo a Bíblia, não. Por quê? Porque está claro, está escrito aqui. Os que praticam as obras da carne, segundo a Bíblia, não. Os que estão numa relação sem casar na justiça dos homens e diante de Deus, segundo a Bíblia, não. Os que mentem, segundo a Bíblia, não. O que a Bíblia diz, ela diz. Eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando o que eu li. Não é doutrina minha, é doutrina de Deus. E a pessoa, ela tem que saber que ela está errada, porque senão como que ela vai consertar? Você acha que é fácil deixar o mundo
como na minha época, cheio das margaças da vida, está aqui o Edson Lizardo da época. Esse Edson Lizardo, ele era goleiro, irmão. Tinha vezes que ele ia para o gol bêbado. O Deus que me viu lá naquele mundo perdido, Ele me libertou. Porque eu passei a ouvir a palavra e saber que eu estava errado. Você tem que saber e eu tenho que descobrir. Nós temos que descobrir que estamos errados. Como que nós vamos querer consertar aquilo que nós não sabemos? Então nós temos que, com amor, falar a verdade. Tem que ser com amor? Tem. Mas tem que ser a verdade? Tem. Não venham me dizer que você me ama se está vendo eu ir para o abismo e não me avisa. Você não me ama. O amor verdadeiro me tira dos tropeços, me tira do abismo, me fala a verdade. A minha mãe falava a verdade para mim. Eu digo minha mãe porque o costume de vida nossa foi com a nossa mãe. Ela falava a verdade. Então, se alguém me ama, fala a verdade. Fala para mim, eu preciso ouvir. Eu quero ser salvo. Eu quero morar no céu, eu preciso de Jesus. Me falem a verdade pelo amor de Deus. Concorda? Quem quer morar no céu? Então esse professor Brechani disse assim: o marxismo é um conjunto de concepções teorizadas por Karl Marx e Engels que levariam o mundo a um estado perfeito e igualitário, o mundo comunista. E essa é a doutrina que é seguida por eles. Agora, vamos ver que doutrina é essa? A marxista. Durante muito tempo, a atitude dos governos comunistas foi dolorosamente clara e coerente. Segundo a doutrina marxista, toda religião é um mito que importa na alienação do homem a um ente superior imaginário. Isto é, Deus. Os alunos de faculdades aqui, escolas, talvez lembrem disso. Porque os professores quiseram doutrinar vocês nisso. O esquerdismo vai entrar aqui, ó. E eles falam de tal maneira, e é interessante porque o professor da classe, ele tem paternidade. Muitos alunos param de obedecer seus pais e ouvi-los, porque começaram a ouvir professores. E admiraram a sabedoria e inteligência deles, mas não tiveram conhecimento bastante para julgar se aquilo era verdade ou não. Porque para julgar se é verdade ou não, eu tenho que ter as informações. E como tê-las, se somente uma corrente foi me dada? Eu tenho que ter as duas, as três, as quatro, as cinco, para poder refutar e para poder receber. Afinal, a ciência não é o resultado daquilo que me leva a uma verdade. Entende isso ou não? Está entendendo, meus irmãos? Tal alienação é aproveitada pelas classes opressoras para manter seu domínio sobre o proletariado, que é o povão. Com efeito, a esperança de uma vida extraterrena, prometida aos trabalhadores resignados como prêmio de sua paciência, atua sobre eles à maneira do ópio, para que não se revoltem contra as duras condições de existência que lhes são impostas pela sociedade capitalista. Eles têm um pensamento que, se tudo tornar igual, ninguém vai precisar de Deus, desse imaginário. Que as pessoas procuram Deus por causa das suas necessidades. Suprindo as necessidades, se elimina Deus. E o pensamento, até que não está errado do ponto de vista maligno. Quando você vai para a Europa, onde o Deus da Europa é o euro, o Deus dos Estados Unidos é o dólar, e aí vai, você vê que as pessoas, quando você evangeliza lá, e nós tivemos aqui irmãos que evangelizaram nas ruas lá,
Você ouve a pessoa dizendo: eu não preciso do seu Deus, eu tenho o meu dinheiro, eu tenho a minha casa, eu respiro. Ou seja, eu só precisarei do seu Deus se eu não tiver essas coisas. Está vendo como é que é a coisa? É claro que nossas carências nos levam a buscar alguém que está aí, que é uma divindade, porque nós somos pessoas voltadas para o sobrenatural. Todo ser humano busca o sobrenatural. Tem gente que não serve a Deus, mas serve o diabo. Não serve a Deus, mas serve uma imagem de escultura, serve um pedaço de pau, um toco, uma lua, um sol, porque eles buscam o sobrenatural. E se tirar isso, tira a vida, tira a essência. É necessário entender essa doutrina do ponto de vista satânico, anticristão. Porque no fim eles querem tirar Deus de nós, eles querem tirar as famílias, porque eles nos desestruturam. Ele quer trazer a imoralidade para nós, porque eles aprovam, e nos desestruturar como seres pensantes, humanos, sentimentais. E aí vem o caos. Tudo que o diabo quer, porque o inferno é mais ou menos isso. Olha, assim, no mito religioso, tudo é falso para essa doutrina. E nocivo ao homem. Deus faz mal para você. E Jesus tem feito tão bem para mim. Eles querem dizer a nós que a nossa fé, ela é um produto dos corações e mentes e falas dos nossos pais, ou do lugar onde nós crescemos. Você fala isso, seu pai fala, sua mãe fala. Uai, minha mãe era espírita, meu pai é do espiritismo, então eu herdei o quê? Eu tive um encontro com Jesus. Ele me libertou, Ele me converteu, Ele me salvou. Aramacachai. Eu não mudei de religião, eu encontrei com o Senhor dos céus e da terra. Por isso que a coisa mais importante, foi a pregação de domingo, é um encontro com Jesus. Ele é a solução de tudo, não é a religião, é Ele. E a gente senta no banco e fica brigando com as palavras. Receba a palavra e seja salvo por Ele. Então, nessa doutrina marxista, Deus não existe, e nem a vida futura. Agora, olha o tanto que é bonita a filosofia deles. Pergunta para um marxista, para um ateu: uai, mas se não existe vida do outro lado, você então é uma pessoa infeliz, como Paulo disse, né? Se nós não temos essa esperança, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Aí o que o marxista ateu responde? Por isso é que eu valorizo essa vida, porque ela é única, e eu tenho que desfrutar de cada momento dela. Bonito, né? Então, cada coisa, cada flor, cada objeto, cada amor, cada coisa que eu posso viver, nossa, é bonito, hein? Eu desfruto, porque a vida é única, estou passando e tudo vai acabar. Pois é, e eu digo: os encantos do mundo não podem ofuscar esta. Não almejas viver, ó, nesta formosa. Para mim é diferente. Eu sou capaz, na graça do Senhor, claro, de negar a mim mesmo por causa da vida futura que está por vir. Porque eu não tenho só esta, eu tenho aquela, e aquela para mim será interminável, infindável, ela é eterna. Não me venham com palavras filosóficas bonitas, eu já encontrei com o Senhor da eternidade.
Mas eles têm respostas, por quê? Porque eles mais do que nós estudam para dar as respostas. Já viu como são aceitas? Eles estudam as respostas, eles têm seminários, encontros com diversos nomes para isso, para estudar as respostas, para estudarem como evangelizar. Então é necessário, irmãos, acordar, porque eles preparados são desde muitos anos, e nós às vezes nem na escola bíblica estamos vindo, nem nos cultos de terças estamos vindo. É necessário nos encher da verdade, é necessário nos levantar para essa verdade. Escute, a única realidade é a matéria em estado de contínua evolução. O objetivo específico da evolução consiste em desalienar o homem no que diz respeito a qualquer sujeição a senhores reais ou fictícios. Seja o sobrenatural, seja o real, eles querem desalienar. E a palavra desalienar tem duplo sentido. No caso aqui é separar. Então, meus irmãos, escute uma coisa. Por isto que hoje, escuta onde está o esquerdismo dentro de igrejas e lugares. As pessoas hoje, em qualquer ordem, qualquer mandamento, qualquer coisa que venha, que eles interpretem como sendo uma ordem, é autoritarismo. Isso é autoritarismo. Não, isso é liderança. O líder tem que liderar, o líder tem que dizer sim e não. Vai e não vai, faça e não faça, concordo e não concordo, desfaça, faça, põe por terra, levanta. O líder é o comandante, não é autoritarismo, é uma autoridade delegando para os seus. Mas nas igrejas estão repleto disso. Olha lá, o pastor é centralizador. A gente pegou isso, irmão, sem perceber. Irmão, qual que é a liderança que não deve ser centralizadora? Se não for centralizador, não lidera. No sentido limpo da palavra, irmão. No sentido limpo. Quem que é o líder da loja? É o gerente. Então, tudo que você vai fazer na loja, reporta a ele. A não ser aquilo que ele já falou que deve ser feito daquela maneira. Sim ou não? Sim ou não? E na escola? É o professor. Se está ali para ouvir um professor, é porque o professor está naturalmente acima. Ou não? Ou você vai aprender com aquele que não sabe te ensinar? Ou você vai aprender com aquele que não tem o que te ensinar porque você sabe mais? Quando é assim, as escolas estudam a pessoa e colocam elas à frente. Ou não? Não, isso é autoritarismo. Quer mandar, quer ser o melhor do que os outros. Isso é uma doutrina esquerdista. Você está na casa de Deus? Na casa de Deus tem líder? Quem é o líder? O pastor respeita. Você não está na sua casa. Você está num lugar que é chamado casa de Deus e tem uma liderança. Eu não estou chamando a atenção de ninguém, senão você vai brigar já. Estou falando do entendimento que temos que ter. Você mudou de país, nós temos 2 missionárias aqui que vão viajar em agosto. Meu Deus, cuida, meu Deus. Uma delas é a Ana Laura, Senhor, tem misericórdia. Eu falei? Tem hora que eu penso e falo. O que elas têm que saber? Elas estão indo para lugares que são lugares dos outros, entre aspas. Então elas vão chegar na casa de um irmão. Elas vão chegar mudando a casa do irmão? Elas vão chegar lá e abrir a geladeira e falar, do que tem aqui para nós? Vai. Se bem que Ana Laura... Deus está me usando aqui, Deus está me usando, eu tenho certeza. Ela não vai fazer isso mais, porque ela ia fazer. Mas faz, é normal?
Não, a casa é do outro, a liderança está com o outro. Tudo que eu for fazer naquela casa, eu devo reportar. Ou não? Ou eu já faço assim, vou tomar banho, não falo com ninguém, banheiro é meu. Aí chega no banheiro, eu faço isso na casa dos outros? Não, porque a casa eu respeito. Tem uma liderança lá. Você vai para a escola mesmo assim, você vai para a empresa mesmo assim, você vai para o exército, né, Pedro? Você vai para o exército mesmo assim? Ou você chega lá mandando? Ei, mas isso é bom para o Pedro, que o Pedro gostava de mandar. Falei isso, meu Deus. Não gostava de sujeitar eles. Agora, desce, levanta, põe para a câmera, para aqui. Soldado, cala a boca. Quero ver. Deus é bom. Não é não, Derek? Tem que obedecer, porque é o outro. Mas isso é autoritarismo, sargento? Vem cá, miserável. 200 flexão, 300, não sei o quê, 400, você vai ver o que é autoritarismo. Por que o esquerdismo se levanta contra a escola militar? Porque a escola militar é a volta da disciplina que tínhamos e agora não tem mais. E está dando sucesso, os pais estão amando. Porque lá não tem troca de maconha na hora do recreio. Lá não tem o traficante da escola. Lá não tem isso e aquilo outro. Entende por que levanta contra a autoridade, contra senhores? Porque não querem somente que a gente não obedeça às autoridades. Querem que a gente não exclua da nossa mente, querem que nós excluamos da nossa mente o senhorio de Cristo, sem perceber. Já viu que tem pessoas hoje que têm dificuldade de obedecer a Deus? Tem dificuldade, fica pecando todo mês em mês vem confessar. Mas porque sabe o que é, pastor? Eu vi uma foto, e eu pequei porque eu vi a foto. Falei, meu filho, você não vai para o céu, ué. Se uma foto está te desviando, tem que ter decisão. Ele é meu Senhor, Ele manda nos meus olhos, Ele manda na minha alma, Ele manda nas minhas decisões. Pastor, mas a carne quer, mas o Espírito não. O Espírito tem que estar mais forte, eu tenho que negar a mim mesmo. Então, meus irmãos, em consequência ao Estado comunista, que por meio da ditadura do proletariado deve abrir as vias à desalienação evolutiva das massas, incumbe o dever de exterminar radicalmente toda e qualquer religião. E para isto, no território sob sua jurisdição, compete-lhe. Vou passar aqui, mas uma observação. Quando eles querem destruir as religiões, está vendo o quanto que é importante a questão das eleições de outubro? Ou não? Você não fez aí, não linkou, não conseguiu, não. O que eles fazem, João? E você sabe, quando eles não destroem a religião, eles compram a religião. Como foi feito lá no Império Romano. Os sacerdotes não eram da linhagem, e muitos deles nem eram judeus, mas eram pagos para fazer o que o governo ordenava, falava. E aqui o que eles fazem? Se não destruir a religião, o pastor, o padre, o fulano de tal, o espiritualista, tem que ser para fazer conforme a doutrina comunista. Elimina tendo. É isso mais ou menos que está para acontecer quando o anticristo estiver governando. A besta,
o falso profeta estará ao lado dele. Haverá um líder mundial para as religiões. Ou seja, todos poderão falar de Deus, mas o Deus deles, na doutrina deles, na forma deles, o chamado ecumenismo. O ecumenismo é bonito, igual o comunismo em algumas coisas, mas não é bíblico, é anticristão. Deus não quer que as religiões se unam, Deus quer que as pessoas se convertam. Vou repetir, Deus não quer que as religiões se unam, Ele quer que as pessoas se convertam. E convertidas, sejam então dirigidas pelo Espírito do Senhor. Entende isso? Então, o que compete então? Em prazo maior ou menor, conforme a maleabilidade da população, fechar todas as igrejas, eliminar todo o clero, proibir todo o culto, toda a profissão de fé e todo apostolado. Lembra o que... Olha aqui, preste bastante atenção nisso. Lembra na época da pandemia, dos lockdowns? Quando o prefeito, o governador era comunista, o que aconteceu? Radicalismo, fechou. Se alguém entrasse na igreja, a polícia chegava. Aconteceram várias e várias coisas com os nossos irmãos, por causa disso. A liberdade, uma pessoa sentava num banco, chegavam batendo numa senhora de 60 anos. Essa é uma palhinha do que é o governo anticristão. Consegue entender isso? Hoje eu estou falando mais aberto que na terça, porque eu andei vendo umas coisas aí que me ajudou bastante a falar mais abertamente. E quando eu estava saindo de casa, caiu um vídeo lá e o camarada falando, ou tu assume que tu está do lado de Deus ou não assume. Falei, peraí, esse aqui falou comigo. A gente está com cuidado às vezes, mas deixando de falar o que precisa ser dito, vamos falar tudo que precisa ser dito. Amém? E não é com isso a gente levantar uma revolta, é ter consciência e nos posicionar com aquilo que é correto. Amém? Outra coisa, enquanto não for possível chegar inteiramente a este resultado, manter relação aos cultos ainda não supressos, uma atitude de tolerância odienta, de espionagem multiforme e de cerceamento contínuo das suas atividades. Então não deu para fechar tudo, mas eu começo a mandar e infiltrar, porque tem que ser do nosso jeito. Já viu que isso dentro das igrejas está acontecendo? Você não pode pregar a verdade de domingo? Espera aí. Não, de domingo não é dia de doutrinar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa sobre o que é doutrinar. Doutrinar. Doutrina vem de didaquê. Didaquê. Que quer dizer conjunto de normas, que no nosso caso, normas bíblicas. Então, como que você vai ter uma pregação revelada por Deus que não tem um conjunto de normas bíblicas? E como que nós vamos pregar a palavra de Deus excluindo a doutrina dela? Tem como. Mas aí nós lemos juntos aí em Timóteo, 2 Timóteo 4, Paulo diz para Timóteo, você deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. A tempo e fora de tempo, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. E como que os crentes igrejeiros de domingo ouvirão a verdade se ela é somente dita na terça? Ou Deus é o dono da igreja, ou os homens tomaram de Deus a direção. Ou Deus fala o que Ele quiser falar em qualquer momento, em qualquer hora, com qualquer público, ou Ele não está mais na igreja.
Não quero com isso dizer que todo domingo Deus quer descer a lenha e matar todo mundo. Não, eu só estou dizendo que o dono é Ele, Ele fala o que quer, como quer, do jeito que Ele quer. E aí ele continua, porque virá tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina. O que é sã? Tem doutrina e tem sã doutrina. Sã doutrina, tem alguns irmãos que brigam sobre essa questão aqui, mas sã doutrina é o mais puro da doutrina, é a doutrina essencial para a salvação. E muitas igrejas não pregam mais a doutrina essencial para a salvação. A pregação do Evangelho, meus queridos, não é Jesus te ama. A pregação do Evangelho é arrependa-te. E essa igreja que vai pregar arrepende-te, isso é forte. É a igreja que está disposta a morrer por aquele que não se arrependeu. Por amar as almas, porque foi isso que os nossos irmãos primitivos fizeram. Consegue equilibrar? Então, não suportarão aquilo que é puro para a salvação, mas como serão salvos se não souberem o caminho? Cuidado com o discurso politicamente correto. Cuidado com esse negócio de ter equilíbrio, quando essa palavra ter equilíbrio, na verdade, está tirando de lado a sã doutrina. Temos que ter equilíbrio, mas com a sã doutrina em nossos corações, nas nossas bocas, para fazer aquilo que é determinado pelo céu, a tempo e fora de tempo. Mas ele disse, vai ter esse tempo. E as pessoas serão assim porque elas vão ter comichões nos ouvidos. Para quê? Para ouvir segundo as suas cobiças. Eles vão amontoar doutores, amontoar está falando de gente pra caramba. Doutores, mestres, pessoas tipo Platão, Sócrates, da nossa época, para ouvir eles. Mas se eles falarem segundo as suas cobiças, então vem cá, você é meu mestre, vem cá, você é meu doutor. Mas se pregar contra o sentimento que está aqui dentro, bye bye, so long, very well. See you later. Não vou continuar aqui, que vocês não vão entender, então. É só isso que eu sei. Já viu que tem gente que você está pregando na igreja, eles levantam e vão embora? Aqui acontece, raramente, mas acontece. Por quê? Porque não quer ouvir aquilo. Não, eu vou arrumar outro. Isso aí não gostei não. É aquilo que eu falo aqui, talvez alguém possa interpretar como falta de educação. Mas eu não tenho como falta de educação, eu tenho como sinceridade. A Bíblia que você está lendo aqui, é a mesma Bíblia lá da Igreja Liberal das Tantas. É a mesma Bíblia. O que está escrito aqui, lá na Bíblia, lá está escrito também. Não fuja da verdade, abrace a verdade, ame a verdade. Amém ou não? Isso não é falta de educação, irmão, isso é sinceridade, honestidade, diante da verdade e do Senhor da verdade. Então, meus irmãos, não suportam. Então, olha o que está acontecendo. Nas igrejas, quando se ouve a verdade, a igreja é rígida demais, é dura demais. E aí vai para outra, mas eu achei, não estou puxando farinha para lugar nenhum. Você é livre para tomar suas decisões. Como sempre você é livre, ok? Eu só prego, você toma decisões. Mas, porque às vezes dá a impressão que eu estou falando isso porque essa igreja é perfeita e não tem mais igreja perfeita. Tem um punhado de igreja honesta. Ok? Mas eu achei uma igreja agora que ela é fantástica.
Não, até rock lá tem. Termina, ó, lá é o seguinte, dia de sábado, quando termina o culto, é rock. Mas na quarta-feira, quando termina o culto, é mais forró. E eles tiram as cadeiras assim, irmão, e o pastor lá chama, fala para os obreiros do altar chamar as esposas, e lá no altar mesmo é 2 para lá e 2 para cá. Vocês já viram isso no Facebook? No YouTube? Eu já vi. Mas igreja é lugar disso. Por isso que não se há temor, respeito. Tem gente que já me testemunhou, que congrega aqui, que quando frequentava uma igreja fulana de tal, num lugar tal, numa época tal, o pastor da igreja chamava eles para a casa dele para tomar umas coisas lá. Capaz que quando terminava tudo, qual o respeito com esse tipo de atitude? Mas isso não deixa de ser um esquerdismo. Porque não aceitamos autoritarismos. Ninguém manda na minha vida. Eu sou livre. E se eu amo, se eu estou me sentindo bem, então Deus está comigo. Não esqueça que na época do dilúvio, todo mundo estava sentindo bem. Casava, dava em casamento, era festa toda hora. Só que o dilúvio chegou. Deus não nos chamou para sentir bem, Ele nos chamou para converter. E a conversão é dolorosa, mas quando ela acontece, a alegria do Senhor é a nossa força. Entende? Por isso que a palavra é arrependei-vos. Mas a gente ouve verdade pensando que está ouvindo a religião. E aquela religião ali é muito séria. Aquela outra religião eu gostei mais. Não, aquele pastor ali é muito rigoroso. Gostei mais da pastora. Aquela pastora, ela revela até o sal da janta, se é cisne ou se é. Esses nomes aí. Não, se você usar o sal rosa, ela fala, não, você usou foi rosa hoje. Sal. E aí a gente segue as revelações, mas não segue a revelação da palavra. É maravilhoso Deus falar profecias, milagres, né? Aqui, domingo, Jesus curou muita gente, fiquei muito feliz por isso. Então, salvação é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas melhor ainda é ter a palavra no coração e estar caminhando para o céu. É ter certeza de salvação, não é fácil. O caminho, a caminhada do crente é dolorida. No mundo tereis aflições mesmo, tempestades, rios, tudo se levanta. Nós somos odiados muitas vezes porque a gente fala manso, mas o povo fala que foi bravo. A gente toma uma decisão de não compactuar com o pecado, a gente é homo alguma coisa fóbico. E aí as pessoas não entendem, é difícil ser crente, mas é maravilhoso. Mas Deus dá graça, dá força e a gente prossegue. E aqui não tem nada a ver com condenar ninguém, irmãos, mas trazendo a palavra para entendermos. Deixa eu te falar uma coisa, se analisarmos o cenário real, observamos que o comunismo não é cruel só na teoria, mas também e principalmente em sua prática. Porque o comunismo, irmãos, já totalizou mais de 100 milhões de mortos ao longo das histórias em regimes comunistas. Tem um livro chamado O Livro Negro do Comunismo, lá está revelando. Quantas milhares de mortes, milhões de mortes. E aí, meus irmãos, é necessário a gente entender a doutrina e investida do esquerdismo no mundo. Aqui está perto de nós, estamos vendo essa tecnologia 5G, irmãos, está abrindo muito mais para o domínio
do anticristo, ele não é onisciente, mas passa a ser com a tecnologia. Pastor, isso é do inferno. Tudo, irmão, vai ser do inferno quando nós sairmos daqui. Enquanto nós aqui estivermos, temos que ser sal e luz. Enquanto aqui estivermos, temos que fazer a diferença. Enquanto aqui estivermos, temos que resplandecer a presença de Deus na terra. Agora, as tecnologias. Aqui, ó, tem um celular aqui, certo? E ele está ligado aqui, vendo os irmãos no Facebook, colocando comentários, participando conosco. A irmã Zoraida aqui, do Rio Grande do Sul, e a irmã Hermínia comentando aqui, Maria Luísa e tal. Muitas pessoas aqui. Só que aqui tem um chip que fala onde eu estou. E qual que é o interesse das companhias, né? Elon Musk e outros tantos? É trazer isso aqui para aqui, ó. E é fantástico isso, porque eu não vou perder ele, mas não vai quebrar, não vai cair, ter que trocar a película, a capinha, não vai ter que ter manutenção disso e daquilo, não vou ter que... Aí um punhado de coisa. Só que eu agora sou conhecido por algum computador em algum lugar. Nessa tecnologia vai ter todos os meus exames de saúde, minhas identificações diversas, minhas redes sociais. E aí o anticristo vai ser onisciente, onipresente. Nós estamos caminhando para isso e isso vai acontecer. É necessário tomarmos uma decisão enquanto aqui estamos. É necessário, o reino do anticristo está se organizando e Deus está organizando a igreja para o arrebatamento. Ao contrário de brigar com estas coisas, nós temos que abraçar as coisas do Senhor e nos tornar mais cristãos, mais servos. A atitude ou teoria política dos que privilegiam o papel revolucionário das massas em relação ao dos partidos ou dos sindicatos da esquerda tradicional. O esquerdismo tem a sua origem no comunismo e eles trabalham juntos. O esquerdismo dominou o nosso país com a sua doutrina. É por isso que é difícil você chegar para a juventude de hoje e trazer alguma coisa que contraria aquilo que eles ouviram lá. Porque eles ouviram, e esse é o perigo, como sendo verdade. Todo governo não presta, porque a intenção deles é derrubar os governos. Fulano vai chegar aqui, nós estamos querendo fazer uma greve, levar as placas e xingamento e não sei o quê. Porque nós somos jovens, nós temos isso, nós somos não sei o quê. A doutrinação. Aí você pergunta para um universitário, quanto que é 4 vezes 14? Ele tem que achar a máquina. 56. Ele tem que achar a máquina. Ele tem que achar a máquina. Quando fala 14, meu Deus do céu. 4 vezes, se fosse 4 vezes 4, era melhor. 16. Por quê? Porque eles não aprenderam o que precisavam, eles aprenderam sobre governos e que o governo não presta. Ou não foi isso que aconteceu muitas vezes nas salas? Diga aí os universitários, as professoras, sim ou não? Diga aí as professoras, Elane Pololeato. Espera aí, e as literaturas? Escute a relação, irmãos, faculdades e escolas, a doutrinação do esquerdismo, professores ridicularizando a fé. Meu Deus, se alguém descobre que eu sou evangélico,
na sala, aí tem professor que fala para o evangélico, até o final do ano você não suporta ficar aqui. Ou eu desconverto você, ou eu... É igual o calvinista, né? A Giovana foi fazer a Giovana é formada. Foi fazer aí o camarada, você é lá do pastor Indomar, até o final desse curso, você deixa de ser herminiana, você vai ser calvinista. Ainda bem que você é o quê, minha filha? Jesus cristista. Mas que implicação é essa? Espera aí, o professor não tem que mostrar as teorias e levar a pessoa num método indutivo para chegar às respostas? Não é assim? Você ensina as pessoas a pensarem como professor ou você doutrina elas? Qual que é, Elaine? Você ensina ou doutrina? Ensina. A nossa geração tiveram inventos tremendos. A geração de hoje copia. Porque ela aprendeu a ler o outro, mas ela não tem vida de cientista. Não é uma agressão. Isso aqui é para a gente acordar, porque as escolas não pensaram isso. Era uma doutrinação. E quantas pessoas a partir da faculdade abandonaram Deus? Os professores foram mestres do desvio para aquelas pessoas. Outra ação dos esquerdistas, do esquerdismo, filmes e séries. Quantos filmes surgiram agora com amostras homossexuais das mais diversas? Tem noção? É normal. E os professores nas salas? Você tem que descobrir se você gosta de menino ou menino. Espera aí, o professor é para isso? Queridos, temos países nas Américas, evoluidíssimos, que agora quem manda é o Estado. Se o filho quiser mudar de sexo, a escola decide, as autoridades decidem e os pais descobrem depois. E se tiver algum problema e ficar sabendo, a partir daquele problema, o Estado toma conta da criança. O pai e a mãe não tem mais. Esse é o caminho do esquerdismo. E que se eu fosse nós, fosse você, acordaria para aquilo que ouviu e aprendeu, porque tem muita coisa que estava tudo errado. Como com relação à Revolução de 64, a forma que foi implantada, falada, colocada, escrita. Brasil Paralelo tem documentários tremendos sobre isso. Sobre a questão de filmes e séries, meus irmãos, a gente se enche de 5 capítulos de série, daqui um pouco não tem ânimo para orar. Tem coisas infiltradas que vemos e outras que não vemos. Você perde o prazer de orar, perde o prazer de cantar hinos a Deus. E as misturas que estas pessoas nos ensinam, que não há problema. O esquerdismo dentro das igrejas. Olha, você pode cantar uma música mundana. Não tem música que se diz evangélica, mas é pior que as mundanas? Tem tudo isso, mas eu vou cantar aquelas que glorificam a Deus. E aí vem aquela coisa, a narrativa negativista, que não levanta contra, às vezes, abertamente, mas começa a jogar as insinuações. É verdade? Você já pensou sobre isso? E vai. E daqui um pouco a pessoa está sendo doutrinada sem perceber. Eles são inteligentíssimos. Deveríamos ou não falar sobre isso, irmãos? Diga aí a verdade. Verdade mesmo? A imprensa. O nosso Brasil está bem na economia. Aí eu vi uma imprensa aí. Está no caso de deflação, mas a piora foi tanto.
o fulano fez isso, abaixou isso, mas isso tal aumentou muito e não sei o quê. Aí você vai lá onde eu falei, na Jovem Pan, está lá o relato, comemorando que a inflação caiu, que pode ter deflação, que a nossa economia está crescendo. Não é isso? Ah, bolsonarista matou fulano de tal. Irmão, se for ver os esquerdistas que já mataram fulano de tal, então misericórdia. A reportagem não é essa. A reportagem é 2 policiais tiveram um atrito, um matou o outro. Ou não? Não, aí pega aquilo para manobrar. Outra coisa, a imprensa. Outra coisa, algumas instituições brasileiras. Nós temos um S não sei o quê, que os caras pensam que é dono da Constituição e eles não são dono. A Constituição é dona de nós como lei. E aí um punhado de coisa terrível que está claro. Como é que você tira um ladrão da cadeia, condenado por mais de tantas instâncias, por mais de 20 juízes, e as delações abertas e francas, como o Palocci falando, eu entreguei tantos milhões, o último mandato foi por causa disso, e ele fechou a aposentadoria, porque foi 300 e tantos milhões dali, 300 não sei o quê, eu passei isso, tudo claro. Aí eles pegam, tiram o cara da cadeia. É isso que me encabula. Tira o cara da cadeia, fala que foi um erro de jurisdição, de não sei o que, um negócio, não inocentou, só que teve um erro no processo. E aí o cara agora é candidato, com bilhões de roubo. E aí, não, isso aí eu não admiro, porque nós estamos vivendo uma época que daqui um pouco o anticristo vai assumir e as coisas ruins vão estar por aí. Isso vai acontecer, não tem jeito. O que eu admiro é o crente ficar do lado do ladrão. Crente que está do lado do ladrão não tem caráter. É igual. Porque, meus irmãos, é aquilo que eu falei, se tiver 3 candidatos, se os 3 são honestos, vamos orar, irmãos, vocês votam aí e tal, não sei o quê. Mas se tiver 3 candidatos, desses 3, 2 são ladrões, eu preciso falar com o crente? Eu preciso falar? Ah, pastor, não, é anticristão, é ladrão, acabou, não tem conversa. Nós somos de Deus, nós somos do honesto, nós somos do justo, nós não vendemos caráter, nós não nos aliamos com ladrões, nós temos caráter, nós somos cristãos. E aí vem mais, irmãos, e já encerrando, instituições brasileiras, músicas. Quantas músicas são incentivo a um beijo lésbico? Fiquei com a fulana, ninguém tem nada a ver com isso, a minha vida é livre agora. Incentivando. E muitos jovens se dizem cristãos, ouvindo e balançando. Músicas em inglês, falando sobre isso, que a pessoa nem não entende o inglês e está lá curtindo a música. Irmão, seja crente. O funk, o bagulho é não sei o quê, e o crente falando de bagulho, fazendo postagens no Facebook, falando, o bagulho é louco, com crente, vai converter, isso é uma linguagem dos drogados, e para isso, há tantos funks que falam cada podridão, nem no prostíbulo, às vezes acontece aquilo que numa música funk eles falam. Pastor, o senhor é radical? Estou falando a verdade e a palavra de Deus condena. Vamos aqui para jovem, guarda, a música Imagine, do John Lennon, todo mundo ama. Imagine only people. Imagine o mundo sem religião, olha o que está dizendo.
O mundo que você não tenha que fazer nada, que ninguém lhe obrigue a nada. É o comunismo. Aí vem o Geraldo Vandré, Geraldo Corrêa, aí vem o Fagner, e aí vem o Chico Buarque. Se você analisar, tudo letra comunista, para não dizer que não falei das flores. Trocar os canhões por as flores, é desarmamento. Um dos propósitos do comunismo, desarmar gente boa, para que eles depois tenham as armas e possa sujeitar. Irmãos, a Bíblia manda pegar em armas as pessoas com autoridade. Jesus falou, lembra quando eu falei para você deixar a espada? Eu agora vos digo, toma a espada. Então, nós precisamos dos policiais armados e bem armados, porque eles são os guardas, aqueles que guardam as sociedades. Nós precisamos de um exército bem armado. Uma nação nunca será nação se não tiver um bom armamento. Tá certo, Zé Ferreira? Derek? As famílias precisam de segurança pelas autoridades, e as autoridades são ministros de Deus para a paz. Então não estou falando que ninguém deve matar ninguém, não sei o quê, mas a palavra de Deus ordena isso e fala sobre isso, e nós somos de Deus. Então, outra coisa, já estou encerrando, queridos irmãos, essas questões das músicas. YouTubers, qual que é o maior youtuber brasileiro? Aliás, o que mais tem o quê? Que inscreveu? Inscritos. Felipe, pelo amor de Deus, olha o cara que tem 41, quase 42 milhões de seguidores. E bilhões de curtidas, bilhões e bilhões. Aí o camarada fala para os meninos, fulano não presta, não presta. Não presta. Por quê? Porque ele é tudo para muita gente. E cuidado, jovens, pelo amor de Deus. Muitas vezes, eu quero que vocês façam uma rebuscada hoje em nome de Jesus. As pessoas que vocês seguem, têm a doutrina cristã no coração? Vou repetir para todos nós. As pessoas que nós seguimos, têm a doutrina cristã em seus corações? Muitas vezes uma pessoa, e leve isso a sério pelo amor de Deus, porque nós estamos falando de salvação e de uma vida livre e abençoada por Deus. A pessoa, por exemplo, nós temos aí como é que é o nome daquele vereador lá? Nicolas Ferreira. O cara é top. Não tem medo de falar que tem Deus, não tem medo de enfrentar o comunismo e falar não é assim porque é assim, fala abertamente, claramente. Será que alguém aqui segue? 8 pessoas, adultos, não, só jovens, quase a metade, 10%. O cara é top. Quem segue a Netflix já sabe o que é top. Se não estou falando a linguagem do meu tempo, que ele usava também. Os top 10. Em nome de Jesus, vai lá e deixa de seguir e de dar ibope para quem é comunista e esquerdista. Uai, pastor, nós estamos contra eles. Não, nós estamos a favor do cristianismo. Nós vamos orar por eles, mas nós vamos mostrar quem somos. Nós somos decididos, nós somos de Deus. Nós adoramos Jesus e nós abençoamos aquilo que Ele abençoa. O que Ele condena, a gente condena. Eu quero citar para vocês aqui Efésios 5:11. Eu vou falar e quando eu parar vocês repitam. Efésios 5:11. E não sejam cúmplices
e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Isso vale para as pessoas que você está seguindo. Reprova. E você vai ver que está mais fácil orar, está mais fácil jejuar, está mais fácil vir para a igreja, ouvir a palavra e ser tomado pela palavra, abençoado pela palavra, não ficar ignorando a palavra o culto todo. Quando as igrejas sérias pregam contra estes princípios antibíblicos, são chamadas de autoritárias e ultrapassadas. Muitos pais deixam estas igrejas e seguem seus filhos para igrejas esquerdistas, igrejas que compactuam com as obras infrutuosas das trevas. É hora de tomar decisão, se queremos Deus ou não, se somos de Deus ou não. Dúvidas e polêmicas foram esclarecidas nestas 2 terças-feiras a respeito deste assunto. Só quero te dizer, nós passamos 10 minutos, se você não achar ruim, me der mais 5, alguém pode me dar mais 5 minutinhos? Eu quero te dizer que o povo de Deus foi levado para o Egito, o embrião da nação foi formado no Egito. Ali, quando José morreu, então assumiram outros governos e fizeram o povo de Deus escravo. Eles tiveram que sair do Egito para ter uma vida livre em Deus. Só que quando eles saíram, eles estavam doutrinados pelo Egito. E mesmo vendo as maravilhas de Deus, teve a capacidade de uma ação de loucura, levantar um bezerro de ouro no deserto. Igreja, não sei que doutrina veio para você quando você estava estudando, ouvindo uma música, trabalhando, sei lá. Mas não levante um bezerro de ouro, não. Se levantou, queima ele hoje. Nós somos cristãos. Nós temos que deixar a doutrina do mundo lá. Aqui é a doutrina de Cristo. E nós temos que ter a decisão firme de morrer por esta salvação. De parar de brincar e levar Deus a sério. É hora de levar Deus a sério mais do que em qualquer outro tempo. Uma peneira está peneirando. E eu escuto o barulho, chá, chá. E ela está cheia de gente. Chá. Tem gente que passa pelo buraco e vai descendo para o inferno. Chá. Deus está peneirando a igreja. Eu quero ficar na mão de Deus. Eu quero ser de Deus. A decisão minha eu já tomei. Agora a de vocês, vocês têm que tomar. Fique sobre os pés. Terça que vem teremos uma outra polêmica. Podemos prosseguir com este seminário? Já falamos sobre política, não vamos falar mais. Mas está aí o que nós precisamos ouvir. Dia 2 de outubro é a primeira votação. Isso? Isso? Dia 2 de outubro. A primeira. Não é? É ou não é? O quê? É a primeira, dia 2. A última é no final de outubro. É necessário votar, não votar em branco, porque é pior do que votar errado. É necessário votar certo. Lá diante da urna, você vai dizer se é cristão ou não. Não por favor, em nome do Senhor Jesus. Não por causa de partidos ou nome de fulano ou ciclano.
Nós estamos falando de cristianismo. Nós estamos falando de família, de vida, de moralidade. Nós estamos falando de paz. Porque esse governo vai dar liberdade para todos. O outro já falou abertamente que não. Amém? Vamos orar? Vamos orar pela nossa República Federativa Brasileira, pela nossa nação. Nossos filhos, nossos netos precisam de um país cada vez melhor. Nosso país está melhorando. Nosso país está melhorando. As leis estão melhorando. Lá tem leis que foram feitas por ladrões, que patrocinaram aqueles que estavam ali para aprovar ou não leis. Mas agora nós vamos aprovar pessoas honestas para tirar as leis desonestas e confirmar leis honestas. Durante esse governo, mais de 70 leis em favor das mulheres foram promulgadas. Nunca nenhum governo fez isso. Mas o esquerdismo fala que não, que ele odeia isso, que odeia aquilo. Liberdade. Senhor nosso Deus e Pai, oramos pela nossa nação brasileira. Pai Santo, Deus forte, continue abençoando o Brasil, continue abrindo portas para o Brasil, continue elevando esta nação, continue descobrindo riquezas nesta nação, continue abençoando os economistas desta nação de bem, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, os demais ministros, continue abençoando, abençoe Jair Messias Bolsonaro e Michele Bolsonaro, dá a eles força, graça, proteção dos céus, livra dos ataques físicos e espirituais. Meu Deus, abençoe as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras sejam abençoadas. Cuida, meu Pai, tira os corruptos, corruptores, enganadores. Muitas vezes não sabemos quem são, mas o Senhor sabe. Tira estes, levanta gente honesta, gente boa, gente para o bem do Brasil, independente do credo religioso. Abençoa todos os brasileiros e estrangeiros desta nação. Senhor, obrigado por estas palavras de instruções. Guarda-nos do anticristo, guarda-nos do espírito do anticristo, guarda-nos de fazermos e vivermos aprovando obras infrutuosas das trevas. Oramaço camai, que nós possamos seguir ao Senhor e assim deixar de seguir youtubers e tantas coisas que são contra o Senhor. Arai, comanaço que manaia, nós tomamos decisões diante do céu. Eu sou do meu amado é meu, eu sou cristão, eu sou de Deus, mas amo a todos e oro por todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.